Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa última aula do ano. É isso. Infelizmente as nossas aulas estão acabando, né? Então, pelo menos nesse ano, né? Estamos chegando ao final. E para isso, né, eu resolvi fazer uma aula diferente, onde vocês não vão ver imagem, não vão ver texto, não vão ver nada. O que vocês vão ver hoje é apenas um vídeo. Hoje a nossa aula é sobre Terra de Minas, né, os 300 anos do ciclo do ouro. Né? Terra de Minas, esses 300 anos, é uma reportagem que foi exibida pelo jornal Bom Dia Minas, né, que vocês podem encontrar no canal do Bueno Poly Plus, né, que foi da onde eu tirei, né, da onde eu baixei esses vídeos. Né? Lembrando que esses vídeos não têm nenhum interesse comercial, é puramente educativo. Então, fiquem agora com essa reportagem que é maravilhosa e entendam como foi esses 300 anos do ciclo do ouro. E o Bom Dia Minas exibe a partir de hoje a primeira série de reportagens totalmente produzida e editada em nosso estado em alta definição. No século XVII, bandeirantes chegaram aqui a Minas Gerais à procura de ouro, né? Mais de 300 anos se passaram e os repórteres Larissa Carvalho e Henrique Stênio e o auxiliar técnico Emerson Lopes percorreram parte dessas trilhas, reviveram páginas importantes dessa história. Sim, era ouro e muito, recheando as nossas montanhas, fazendo brilhar o leito dos rios que cortam as Minas Gerais. Os índios já conheciam o metal, usavam em adornos, sem imaginar quanto valor carregavam. O índio conhecia o metal dourado, ele não dava valor financeiro ao ouro, ele não enferrujava, então ele dava uma aparência bonita o tempo todo. Então esse era o valor do ouro. Nos anos de 1600, o açúcar do Nordeste rendia pouco para Portugal. E o ouro, então, passou a ser a principal aposta da coroa. Portugal, portanto, usou o ouro para salvar um pouco a sua economia durante alguns anos. Onde o ouro reluziu pela primeira vez aos olhos de um explorador? Dizem que foi aqui. Os bandeirantes, primeiramente chefiados pela bandeira do Fernão Dias Paz, quando eles adentram o território mineiro, eles chegam primeiro na região conhecida hoje como Sabará. Era fim do século XVII, quando Borba Gato, bandeirante paulista, assumiu a missão do sogro, o desbravador Fernão Dias Paz Leme. E nas suas andanças também encontrou o metal precioso. Uma história curiosa já era contada na região. Por aqui, acreditava-se, existia uma serra recheada de ouro e pedras preciosas, a Sabarabuçu, que pode ser a Serra da Piedade. O Marco de Sesmaria, que está em frente à centenária Igreja do Carmo, é o símbolo do início da exploração. O ouro começou a ser retirado por escravos do rio Sabará, hoje Rio das Velhas, com bateias como essas. As peças originais estão guardadas no Museu da Cidade. A água, quando escorria sobre a bateia, deixava no fundo o pó do ouro, que era mais pesado, mais denso, e levava essa terra, levava esse cascalho. E no fundinho da bateia ficava depositado o pó do ouro. Bandeiras teriam partido de Sabará, seguindo as curvas do Rio das Velhas, à procura de novas riquezas. Foi tentando encontrar a nascente do Rio das Velhas, que passa por Sabará, que eles chegaram em 1696 aqui em Mariana e 2 anos depois, em 1698, em Ouro Preto. Com as águas do Tripuí também correm muitas histórias do descobrimento do ouro, o famoso Ouro Preto. Segundo relatos de João Antonil, que foi um jesuíta que relatou os primórdios do achamento do ouro em Minas Gerais, a primeira amostra do Ouro Preto foi retirada do rio Tripuí, que fica aos pés do Itacolomi. Dizem que o mulato, mais provavelmente um índio, ele recolheu algumas amostras dessa pedra escura, ele achou ela pesada e levou ela para São Paulo. E de São Paulo, essas pedras foram encaminhadas para o governador no Rio de Janeiro, que constatou que era ouro de grande quilate.
Daí a notícia se espalha e as bandeiras passam a buscar essa região do Vale do Tripuí, que tinha como referência o Pico do Itacolomi. A primeira bandeira seria a de Antônio Dias. André nos leva ao cume da serra, por onde os desbravadores teriam chegado. Na noite de São João, 24 de junho, reza a tradição, né, que eles acamparam aqui e celebraram a primeira missa. E a partir daí, eles foram distribuindo os lotes auríferos e foram surgindo esses diversos arraiais. Na bandeira de Antônio Dias estava o padre Faria, que celebrou aqui mesmo, no Morro de São João, a primeira missa do arraial. A partir daí, começou a ser levantada esta capelinha, que acreditam historiadores ser a mais antiga de Ouro Preto. Visitar a Serra de Ouro Preto é visitar as páginas mais antigas da história da cidade. Mas exige atenção. A procura pelo metal precioso deixou muitos buracos pelo caminho. Buraco de sarilhos que dão acesso às minas horizontais que eles vinham perfurando, atingindo a formação aurífera. A gente tem uma média, pelo menos, de umas 2.000 bocas. O que era encontrado ficava guardadinho. São chamados buchos, que eles depositavam o material aurífero. Então aqui ele ainda ficava na forma ainda virgem, né, sem estar ainda apurado. É uma espécie de um cofre, um reservatório de ouro. As nossas riquezas estavam de fato descobertas. Muitas bandeiras investiam em diferentes regiões, como mostra este mapa das minas. Paracatu, Ouro Preto, Mariana, Nova Lima brilhavam ouro. A famosa mina Morro Velho, hoje fechada, começou a ser explorada em 1725 por um padre, Antônio Freitas, que viveu nesta casa. Ele começou os trabalhos de garimpagem, eram trabalhos bem artesanais, e se estendeu até o ano de 1834. Ele conseguiu extrair ouro nesse período com trabalhos manuais, com a utilização de escravos na época. O Morro de Santo Antônio, pertinho de Mariana, também era muito cobiçado, com 30.000 escravos trabalhando. E ali foi explorada a famosa Mina da Passagem, que hoje seria a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Para chegar até lá embaixo, a gente segue neste trenzinho que tem séculos de história. Já levou muito minerador até a mina. Ela tem quase meio quilômetro de profundidade. Oficialmente foram retiradas aproximadamente 35 toneladas de ouro. Sabe-se que a quantidade extraída foi muito maior, porque a sonegação de impostos era uma constante. A Ginês e Fernando vieram da Suíça ver de onde saiu tanto ouro que embeleza o patrimônio do Brasil e da Europa. Questo è impressionante. Imagine Vila Rica com mais gente que algumas cidades da Europa, dos Estados Unidos. Era o ouro, atraindo moradores, lotando as senzalas da antiga Ouro Preto. Paris, talvez nesta mesma época, tivesse um número parecido, 80, 60, 70 mil habitantes. Tinha mais habitantes do que Nova York. Era uma cidade famosa no mundo inteiro. Era muita gente e pouca estrutura. Há várias notícias na primeira metade do século XVIII de crises de abastecimento que geravam grandes ciclos de fome, as pessoas não tinham o que comer. A missão de trazer alimentos era dos tropeiros. Era uma vida para homens corajosos e resistentes. Os tropeiros ficavam longos períodos nas estradas, muitas vezes desbravando caminhos nunca antes percorridos. Mas sempre encontravam um apoio ao longo das viagens. Os que vinham, por exemplo, do sertão de Minas e também lá do interior da Bahia trazendo gado, contam os historiadores, ficavam sempre hospedados, acredite, aqui na igrejinha de Soledad, em Sabará. O professor mostra como os tropeiros deveriam se sentir bem em um lugar lindo, tão especial assim. Tinha 3 quartos aqui. E aqui, por exemplo, é o último onde dá o banheiro. Eles acabavam assistindo a missa também, né? Eles acabavam assistindo a missa, vinham rezar também, porque era a função deles parar para rezar e para descansar. Não havia praticamente alimentação, vinha tudo de fora.
E eles então voltavam com ouro. Uma galinha, por exemplo, custava uma fortuna. Um frango que no Rio custasse, por exemplo, R$700, né? Aqui ele passava a custar R$1.000, R$1.200, R$3.000. O comércio de alimentos era muito disputado e, claro, o do ouro também. Uma das batalhas mais sangrentas foi a Guerra dos Emboabas, uma disputa entre portugueses e paulistas pelas áreas de exploração do metal precioso. Foi o conflito que mais impactou a história das Minas Gerais em termos de mortes, em termos de enfrentamentos. Ele se estende ao longo de quase uma década. E no final a coroa foi a grande vencedora. E a coroa falou, se o conflito é esse, então eu me coloco lá dentro e a partir de agora eu sou a autoridade. Um governador foi nomeado, Antônio de Albuquerque. O arraial do Ribeirão do Carmo, que vira vila, assume um importante papel. Mariana foi o primeiro arraial, primeira vila, primeira cidade e primeiro bispado de Minas Gerais. O nome Mariana, que só é definido em 1745, foi uma homenagem à dona Maria Ana, mulher do príncipe Dom João V. O quadro está na Câmara Municipal, que também foi a primeira Câmara de Minas. A Câmara era o espaço que era ocupado pelos chamados de homens bons. Eles criavam as leis, executavam as leis e também faziam os julgamentos das pessoas que cometiam qualquer tipo de crime que lesavam a coroa portuguesa. O castigo era no meio da praça. Sendo livre, escravo, preto ou branco, cometer um crime contra a ordem pública, um crime de lesa majestade, a pessoa estava sujeita ao castigo no pelourinho. Foram anos de fartura e a coroa apertou o cerco, queria arrecadar mais. A metrópole, então, se organizava nos 4 cantos de Minas. Era neste lugar estratégico, às margens do rio Tripuí e bem na entrada da antiga Vila Rica, que viveu João Rodrigues de Macedo, um português que tinha a missão de arrecadar impostos aqui e enviar tudo para a coroa. Hoje só restaram ruínas, mas elas nos mostram bem como era imponente a moradia do contratador. Seriam criadas ainda as casas de intendência, como esta, que hoje abriga o Museu de Sabará, para controlar duramente a circulação do ouro na colônia. E aqui já era registrado a quantidade de ouro trazido e retirada a parte destinada ao rei. O ouro era colocado em recipientes como este aqui de cerâmica refratária, são chamados cadins. Depois era virado, esse ouro líquido era virado em formas como esta aqui, chamada de rilheira. Essa forma fazia então a barrinha de ouro ou o lingote de ouro. Para comprar escravos, produtos no comércio, era preciso usar barras de ouro com um selo da coroa. É que esta era a prova de que aquele ouro era de fato legalizado, ou seja, 1/5 dele já havia sido recolhido para Portugal. E eram prensas como esta aqui que faziam as marcas nas barrinhas. Só que estes detalhes exigiam criatividade da coroa portuguesa. Anualmente, a coroa mudava o desenho desse selo. Desde aqueles tempos, os homens já buscavam uma forma de burlar o imposto que era cobrado pela coroa. E copiavam o selo da coroa portuguesa nessas barrinhas. Há uma grande curiosidade sobre esta antiga casa de intendência. Historiadores contam que ela seria a única no Brasil com esta estrutura. No primeiro andar, funcionava o controle da produção do ouro. No segundo, uma moradia. O intendente português e sua família viviam aqui. O museu mostra o estilo glamuroso da época, mesas para banquetes, quartos, gabinete do intendente. Mas alguns móveis tinham outras funções. Um segredo. Ela se levantava para que fosse guardado aqui algum objeto de valor ou algo que se quisesse esconder na época. Vem daí aquela expressão escondendo ouro, você está escondendo ouro. Ouro em pó era proibido. Barra sem o selo da coroa, contrabando. E 1/5 do que era garimpado aqui ia para estes cofres baús rumo a Portugal. Na colônia era grande a insatisfação. Os mineradores queriam o fim das casas de intendência, que faziam um controle acirrado sobre a circulação do ouro
e também uma cobrança de impostos mais branda. Era tanta indignação que, contam, existia por aqui até um ladrão especializado em roubar o quinto do ouro, o vira-saia. Antônio Francisco Alves, um homem rico, bem relacionado na cidade. A quadrilha chamava Alvos do Purgatório. Nas noites em que o tesouro ia ser transportado para Portugal, a quadrilha entrava em ação. Fazia barulhos estranhos pelas ruas de Vila Rica. Para quê? Para ninguém chegar na janela e não ver que eles estão distribuindo o produto roubo, que eles estão se movimentando. Tinha um informante dentro da casa de fundição que falava para ele: ó, o ouro vai sair pelo Passa 10 hoje, 3 horas. Ele ia lá na santinha dele, virava pro lado do Passa 10, punha 3 florzinhas na jarra. Aí passava o carpinteiro, o ferreiro, sei lá quem que era da quadrilha, hoje tem comboio. E o ouro de tantos quintos roubados, aonde foi parar? Dizem que está numa gruta atrás de um sumidouro, um lugar perigosíssimo. O tesouro ainda está lá. Outro personagem ganhou as páginas dos livros de história. Foi Felipe dos Santos. Fazendeiro, rico, ele foi o líder da revolta de Vila Rica em 1720. Agora imagine a vila toda ocupada ao longo de um mês por rebeldes armados que exigiam pagar menos impostos. O então governador, Conde de Assumar, até teria se comprometido a negociar. Mas, no fim das contas, prendeu os revoltosos, incendiou suas casas e Felipe dos Santos morreu na forca. As câmaras se comprometeram a fornecer à coroa um certo volume de ouro todos os anos. Quando não se atingisse as 150 arrobas de ouro anuais, a derrama seria lançada. Mesmo aqueles que não estavam ligados à mineração iriam ter o seu patrimônio tomado por Portugal para chegar à complementação daquele valor que estaria sendo exigido. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. Os inconfidentes, aqueles discretos conspiradores. Militares, eram padres, eram poetas, rapazes que tinham ido estudar em Coimbra. Essa gente chegava aqui com cabeça completamente transformada e traziam livros. Os livros eram proibidos naquela época. Repudiavam a derrama e criticavam a construção da gigantesca cadeia e casa de câmara. Embaixo elas têm 2 metros de espessura e em cima 1 metro. A obra de tão grandiosa demorou muito tempo para ficar pronta. 70 anos. Aqui trabalharam 500 homens debaixo de chicote. A obra também é criticada em Cartas Chilenas, uma das peças literárias mais importantes do século XVIII, de Tomás Antônio Gonzaga. Ele fala que a casa estava sendo construída, sabe, em cima do sacrifício de humildes que vinham para cá e eram submetidos à violência de todo tipo. Os inconfidentes não questionavam apenas o presente, arquitetavam o futuro, sonhavam com a terra livre. Não é novo viver sem leis e sem domínio um povo. Nações inteiras têm calcado a terra sem adorar a mão que o cetro aferra. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Eles articulavam planos de liberdade e inspiravam amores. Sobrancelhas arqueadas, negros e finos cabelos, carnes de neve formadas. Homens apaixonados e de coragem, o líder do movimento, Tiradentes, se arriscou pelo ideal. O Tiradentes era realmente um revolucionário que saía à rua e pregava a revolução abertamente, sem medo. Logo chegou aos ouvidos da administração. Os nossos poetas e outros são presos e enviados para o Rio de Janeiro para aguardar o julgamento. Cláudio Manuel foi encontrado morto na Casa dos Contos. Seus 2 amigos mandados para longe. Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique. Lá ele acabou refazendo a vida dele, se casou e Alvarenga Peixoto é condenado ao exílio em Ambaca, na Angola. Aqui estão os restos mortais de inconfidentes que o Getúlio Vargas, em 1936, mandou buscar na África. A
A sentença que manda Tiradentes para a forca também está no museu. Que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no lugar mais público dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas. Mas a cabeça de Tiradentes pode ter tido outro destino. Ninguém sabe como, noite de junho, gelada, tudo escuro, porque não tinha luz nenhuma mesmo. Um vulto foi visto, pegou a cabeça, enfiou dentro de um saco e desapareceu. E nunca mais ninguém sabe, essa cabeça nunca foi encontrada. Ela ficou só uma tarde ali. Ela não apodreceu em praça pública. Então, assim, foi o povo falou assim, olha, esse cara é nosso herói, é nosso amigo, nós não vamos deixar. Ninguém sabe se foi um dos outros inconfidentes, um amigo, admirador, ninguém sabe quem foi. Adriana é tão apaixonada pela história dos Inconfidentes que tenta reviver a época. 7 anáguas, um corpete, a saia, o espartilho. Esse aqui chama-se solidel. É um tipo de chapeuzinho usado no final do século XVIII. Quanto tempo para se vestir? Cerca de 1h30, 2. Quem vier a Ouro Preto pode encontrar Adriana assim. Pelas ruas, como Marília, a amada de Tomás Antônio Gonzaga. Os Inconfidentes, eu os agradeço muito e o peso da atitude que eles tiveram, isso aí favoreceu a todos nós hoje estarmos respirando essa tão sonhada liberdade. Um escravo ou um rei? No Congo, ele era galango, líder de uma tribo. Aqui, o negro Francisco ou Chico Rei. Chegaram no Rio de Janeiro com os escravos, lavaram bem lavadinhos, passaram óleo e puseram fieiras de 10 em 10 para ser vendidos. Chegou um senhor, Major Augusto de Ouro Preto, comprou 3 fieiras onde estavam o Chico Rei, com o filho dele e outros generais que eram do seu povo. Historiadores contam que o Chico Rei teria sido quase um escolhido entre tantos africanos para ser trazido aqui para Ouro Preto. Isso porque ele teria muito conhecimento sobre a exploração do ouro. Era típico isso, esse tipo de extração na região dele. Exatamente, que ele já trabalhava com exploração de ouro na África. Então ele foi comprado como uma mão de obra especializada exatamente para vir para o Brasil retirar o ouro das minas. Dizem que aqui Chico achou grandes pepitas de 100, 150 gramas. Logo na entrada aqui tem que abaixar a cabeça, hein? Essa galeria aqui é uma das que mais exigem da gente, porque para caminhar é assim, agachadinho, uma das mais baixas. Aqui era mais penoso para os escravos, porque para passear já é difícil, imagina para trabalhar, hein, Toninho? Então, como eles tinham a obrigação de seguir o veio do ouro, eles não tinham um sentido direcionado, eles tinham que cavar onde estava indo o veio do ouro. São 175 galerias divididas por toda essa mina. Chico teria achado tanto ouro que conquistou sua alforria e livre, dizem, continuou trabalhando, comprou a mina, se casou com uma branca e deu a liberdade ao seu povo. Ele alforriou mais de 800 negros na época. E formou um reino de Chico Rei em Ouro Preto. Foi morar no Palácio Velho, antigo palácio, onde tinha morado o governador. E a mina teria uma passagem secreta? Esse corredor principal é o corredor que antigamente levava até debaixo da igreja de Santa Efigênia. Quando era à noite, ele entrava pelo subsolo da igreja e retirava o ouro da mina. E com essa estratégia, ele fugia do fisco, do quinto. Se em Ouro Preto o metal ajudou a libertar um povo, em Sabará fez um barão. Manuel Antônio Pacheco era dono deste sítio, hoje uma reserva florestal da cidade. Aqui, no século XVIII, o barão procurou ouro com persistência. Tornou-se um dos homens mais ricos de Minas Gerais. A propriedade que ele tinha em Sabará era imensa. Ele chamava, inclusive, o Palacete do Barão de Sabará. O breu é total em alguns pontos da mina. Hoje a gente conta com a lanterna, com a iluminação da nossa equipe de reportagem. Agora imagine os escravos. O lampião que eles usaram na época era a base de querosene
Então era pouca iluminação. E aqui, ó, onde eu falei para vocês, é onde eles tiravam o ouro. Visitando a mina, a gente sente como deve ter sido duro o trabalho de extração em um lugar como este, apertado, onde o ar mal circula. Agora imagine o que enfrentaram os escravos em uma terceira mina que o Barão de Sabará encontrou aqui nas terras dele. Lá, o lugar é de acesso tão difícil que foi isolado, está fechado para visitação. Mas as histórias de sacrifício que aconteceram estão bem vivas na memória da comunidade. Só entrava lá os escravos de pequeno porte, porque a entrada dela é abaixo do chão e 40 metros para adentro. E eles entravam lá gatilhando. Nem para escravos, nem para mineiros foi um trabalho fácil. Antônio tirou muito ouro da mina da Passagem de Mariana, Ronaldo da Morro Velho. O calor era tão imenso, a gente trabalhava simplesmente de bota, de cueca, sem camisa. Fazia as perfuração, colocava um dinamite, depois que acionava todos os dinamites que explodia, a gente que tinha que chegar para selecionar o minério. Explosões, conta seu Antônio, feitas com os mineiros ainda dentro da mina. E a gente sentia aquele vácuo, né? Aquela pressão da explosão. A silicose, doença provocada pelo pó do minério, era outra ameaça. Sinto dor nas costas, dor nas pernas, cansaço, disparamento no coração. Já faço uso de medicamento. Foi uma calamidade muito grande. Tinha dia de ter 3, 4 enterros aqui, silicose. Perdi meu pai, perdi meu irmão. Na Morro Velho, a exploração começou em 1725. À medida que a tecnologia avançava, mais longe ia o garimpo, quase 2.500 metros. No nível Brasil, nós não temos minas com essa profundidade. Foi uma ousadia para a época? Imensa ousadia. O auge da mina aconteceu na década aí de 80, na década de 70, quando chegou a produzir cerca de 500 quilos de ouro. Entrar na Morro Velho não é mais possível, mas há um outro jeito da gente conhecer a mina centenária de Nova Lima, aqui em Belo Horizonte. Isso mesmo, no Museu das Minas e do Metal. Para fazer essa viagem, é só pegar este elevador aqui, cheio de efeitos especiais. Obrigado por me acompanharem nesta visita aos túneis subterrâneos do Morro Velho. Os guias são ilustres personagens, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, que visitaram a mina em 1881. Muito foi escrito sobre a mina. São anotações e memórias dos viajantes, naturalistas europeus, mineralogistas e engenheiros que aqui vieram antes de mim. As minas estão desativadas, mas algumas ainda guardam suas riquezas. A mina da Passagem de Mariana, como mostram os últimos estudos, ainda é muito rica. Estas colunas, que foram mantidas para sustentar as outras galerias, podem estar recheadas com o metal precioso. Na bateia do guia, dá para ver bem de perto o pozinho poderoso. Eles ficam tristes que só dá para ver, né? Não pode levar, né? Só ver mesmo. O trenzinho que nos leva às galerias é original. Já transportou toneladas de minérios e muitos mineiros. Já tiveram aqui nessa região, segundo contam alguns registros, mais de 30 mil pessoas trabalhando. E hoje, você sabia que Minas ainda é o estado que mais produz ouro? Em Sabará, onde tudo teria começado há 300 anos, está uma das minas mais ricas. Agora a gente vai descer 800 metros. Lá embaixo, quase uma cidade, com trânsito, 150 pessoas trabalhando a cada turno, conectadas. Computador com internet, tem telefone que a gente pode tá ligando para qualquer lugar do país ou do mundo. Agora a gente vai descer de caminhonete mais 300 metros. É o ponto aqui da mina mais distante da superfície, onde é possível extrair o metal. No caminho, vimos como a extração é tecnológica. São
São mais de 20 explosões por dia, 130 quilômetros de túneis, galerias que foram abertas aqui embaixo para trazer os especialistas em pontos como este aqui, de Lavra. É daqui exatamente que é retirado o ouro. E se a gente observar a rocha bruta, já dá para ver alguns pontinhos brilhantes. São 30 mil toneladas de minério por mês e cada tonelada gera 7,5 gramas de ouro. Isso é bom? Isso é muito bom. É Dona Zélia quem abre a matriz de Sabará às 6 da manhã todos os dias. A matriz representa para mim tudo na minha vida, porque é o lugar onde que a gente vem para desabafar as tristezas, vem falar das alegrias, agradecer. Quando a igreja foi erguida, o ouro estava no auge. Em 1701, extraía-se toneladas de ouro aqui em Minas Gerais. Uma parte ia para Portugal, outra ficava aqui para os seus mineradores e para aplicação nas igrejas. Não foi só a fartura de ouro da época que fez da matriz de Sabará um dos monumentos mais ricos do país. As doações das irmandades também colaboraram. É que no início do século XVIII, estes grupos religiosos não tinham suas próprias igrejas. Era aqui que eles se reuniam, cada um com seu altar. E quanto mais ouro neles, melhor. Havia, podemos dizer, uma disputa sadia entre essas instituições religiosas. Ela procurava, com isso, não só evangelizar e levantar o nome da sua irmandade, como também trazer mais irmãos para contribuir. A igrejinha do Ó, tão singela, por dentro é de uma riqueza enorme. Depois de praticamente 300 anos, o ouro ainda brilha, uma joia do ciclo do ouro. A principal imagem da capelinha também tem detalhes em ouro e é bem curiosa. Tão conhecida por todos como Nossa Senhora do Ó, na verdade tem um nome muito mais complicado do que isso. Você já ouviu falar de Nossa Senhora da Expectação do Parto? Pois é, os fiéis que vêm até aqui acreditam que ela protege as grávidas. Dona Celina está sempre agradecendo. A sobrinha dela perdeu mais de um bebê, até pedir a intercessão da santa. Nós viemos aqui, rezamos, daí uns tempos quando engravidou, o neném ficou. Ela deve estar assim, a menina. Em Ouro Preto, a igreja de São Francisco extrapola a fé, a devoção. É monumental, arte tão primorosa que quase fez o poeta Drummond, ateu, se render à existência de Deus. Senhor, não mereço isto. Não creio em vós para vos amar. Trouxestes-me a São Francisco e me fazeis vosso escravo. Não entrarei, Senhor, no templo, seu frontispício me basta. Mas entro e, Senhor, me perco na rósea nave triunfal. Por que tanto baixar o céu? Por que esta nova cilada? A cilada, como diz Drummond, foi pintada por mestre Ataíde, esculpida por Aleijadinho. Impressionante, não sei se tem uma outra palavra para dizer, mas ela é... A cada vez que a gente vem para cá, a gente vem muito para cá, a gente consegue ver uma coisa diferente, ver algo a mais e sempre nos impressionando. Aleijadinho e Ataíde, gênios patrocinados pelo ouro, colocaram a arte do Brasil no circuito mundial. Em termos de patrimônio mundial da Unesco, Ouro Preto é equivalente a Roma, a Pompeia, né, as acrópolis gregas. Fantástico, uma maravilha. A Igreja do Carmo, em Sabará, também revela a genialidade de Aleijadinho. A fachada da igreja, o coro com suas colunas e os dois atlantes, os dois púlpitos, onde o padre faz o sermão, as duas imagens de São João da Cruz e São Simão Stock. Poucas imagens foram feitas por Aleijadinho em madeira desse tamanho. O Brasil tem um grande artista chamado Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Para o Brasil, ele vai ser uma identidade nacional, porque ele não é mais português que veio para cá. Ele é um ouro-pretano. Ele tem uma capacidade de fazer o belo impressionante. Enquanto pintou São Francisco, mestre Ataíde teria morado neste sobrado, hoje um restaurante. A pincelada dele
é de uma escola de Caravaggio, por exemplo, que vai sair em Rembrandt e que vem até Picasso. Mais que igrejas ricas, belos monumentos, o ciclo do ouro também deixou para a gente parte da cultura, dos hábitos que temos até hoje. Você já parou para pensar que alguns pratos da famosa comidinha mineira nasceram lá na época do início da exploração do metal precioso? Para cá vieram aproximadamente 500 mil pessoas para Minas Gerais em um século. O gado que vinha da Bahia ou do sul do Brasil, ele não dava conta, então criou-se muita carne de porco. E você pode matar um porco em 6, 9 meses. O porco é o animal mais importante dentro da nossa cultura mineira, né? Quem é que não gosta de torresminho, um leitão à pururuca, uma linguiça de porco? São coisas rápidas. O milho cresce em 6 meses, o feijão em 6 meses, do leite o queijo, que é o famoso queijo Minas. O queijo Minas é o queijo para abastecer a mina. E temos as frutas locais. Nós temos a goiaba. Qual que é o doce típico de Minas Gerais? É a goiabada com queijo. Se não fosse o ouro, essa comida não estaria aqui. E nós talvez fôssemos diferentes. Nós temos um linguajar próprio. Nós falamos um português diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Portugal. Nós somos um povo assim que temos uma característica de falar pouco, mas se você for conquistando e abrindo o seu coração, você vai ver a riqueza que ele tem, tanto econômica quanto uma riqueza cultural. Nós temos um tesouro dentro da gente, porque assim é a mina. Chegamos então ao final dessa aula, espero que todos tenham gostado. Essa, como eu disse no começo, é a nossa última aula do ano. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham conseguido acompanhar bem as aulas e eu agradeço muito por todos terem me acompanhado e os outros professores até aqui. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que essa vacina chegue logo aqui no Pernambuco para que no ano que vem a gente possa voltar às nossas atividades presenciais. Mas se não, nos encontraremos aqui novamente. Até mais e que Deus abençoe a todos.